Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, mas abra também o seu coração, hein? Peça para Deus abrir o seu entendimento. Lucas. Se eu falar a terceira vez, se tiver algum Lucas aqui, fala oi, né? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Eu gostaria de pontuar com você uma questão importante. Ao longo dessa semana, para você entender o texto que nós vamos estudar, é necessário que você leia todo o capítulo 22 na sua casa. O capítulo 22 é longo, mas é importante você ler depois com calma, para você ainda mais se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Para nós lermos o texto, você pode se colocar em pé? Ajustando o foco, esse é o nosso tema do mês. Lucas capítulo 22. O pessoal está me ajudando lá com a projeção, porque eu gostaria que você lesse comigo o texto bíblico. Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao versículo de número 46. Valeu, muito obrigado. Agora vai dar certo. Ainda não? Olha que a gente testou antes, hein? Aí, foi você que passou? Eu? Volta para mim, por favor. Aí. Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao 46. Começando comigo e depois passando por vocês, assim nos fala a palavra de Deus. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Que Deus fale ao nosso coração. Há uma realidade que envolve a todos nós que aqui estamos, que é o sentimento de... Nós temos alguns sinônimos para essa palavra. Essa palavra também se refere a um contexto de tristeza, a um contexto de angústia. Ou seja, quando o nosso coração fica extremamente agitado em decorrência de alguma situação específica, seja ela na família, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. A grande questão que surge nesse momento é, eu gostaria que você respondesse com sinceridade. O seu coração, em um dado momento, já foi tomado pela agonia? Você já se sentiu agoniado? E isso acabou minando as suas forças? Isso acabou gerando em você alguma realidade negativa? Quando nós nos aprofundamos um pouquinho e buscamos o significado dessa palavra agonia, ela nos mostra uma exaustão física e mental.
Muitas vezes eu e você, vivendo esses sinônimos, vivendo esse cenário de agonia, nós nos sentimos cansados fisicamente. Nós nos sentimos exaustos e perdemos então o nosso foco, perdemos a nossa alegria, perdemos o nosso entusiasmo, perdemos o nosso desejo de projetar coisas novas. E consequentemente nós provamos de um cansaço mental, de uma estafa mental. Você já viveu isso? Você tem que produzir muitas coisas, mas você não consegue raciocinar da maneira correta, porque você está extremamente cansado. Não é um cansaço apenas físico, emocional, mas é um cansaço mental. E isso acaba nos prejudicando. Quando eu e você nos deparamos com o cenário da agonia, algumas realidades podem surgir no meu e no seu coração. O medo pode tomar conta do meu e do seu coração quando nós estamos agoniados, porque nós focamos nos problemas, nas circunstâncias, mas não focamos no agir e no cuidado de Deus. Nós ficamos com a nossa vista embaçada. É basicamente a ideia de quando você está dirigindo em uma via perigosa, vem uma chuva inesperada e o limpador do para-brisa, mesmo colocando na velocidade máxima, ele não consegue desembaçar. E você fica amedrontado, você fica com medo. Você já percebeu que na vida é assim? Muitas vezes nós somos tomados pelo medo, e esse é um tema recorrente nas Escrituras. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Esse é um tema recorrente. Muitas vezes quando nós estamos agoniados, nós escolhemos a solidão. Isso faz parte da sua caminhada? Caso você não saiba, em 2022, nós tivemos um índice muito grande, extrapolou a quantidade de pessoas depressivas no Brasil. É óbvio que nós vivemos uma pandemia e muitas pessoas ficaram fechadas, muitas pessoas perderam trabalho, muitas pessoas ficaram angustiadas. A solidão é assim. É óbvio que você não vai responder em voz alta, mas entre nós aqui há pessoas solitárias. Há uma discrepância com relação a isso, eu vou explicar isso para você. Muitas vezes eu e você estamos cercados de pessoas, você já percebeu isso? Mas nós nos encontramos o quê? Sozinhos. Sozinhos. A solidão, ela tem atingido jovens, adolescentes, adultos, idosos. A solidão, ela é algo que mexe por demais com o nosso coração. Mas há muitas pessoas que escolhem o caminho da solidão também. Há muitas pessoas que se distanciam. Por isso elas ficam cansadas, por isso elas perdem a esperança. Por isso há muitas pessoas que acabam naufragando na fé. Há muitas pessoas que acabam provando de um cenário de inconsistência na fé cristã. Porque elas estão tomadas por esses sentimentos que nós estamos falando. Eu gostaria que você olhasse um pouquinho para a projeção. Como eu falei para você, leia depois o capítulo 22 na sua casa. O capítulo 22 de Lucas, segundo os teólogos, é o mais traumático da vida de Jesus. É a antecipação da cruz na vida de Jesus. Se você olhar comigo a parte inicial, você vai identificar que Jesus prepara a ceia juntamente com os seus discípulos. E há uma expressão nesse texto interessante. Porque Jesus diz que ele estava ansioso para tomar a última ceia com seus discípulos. Você entende a profundidade da ceia, da mesa do Senhor? Jesus pediu para que Pedro encontrasse a melhor casa, preparasse a melhor mesa, está tudo no texto, para que eles pudessem celebrar a última mesa juntos. E naquele momento, celebrando a mesa, Jesus diz que ele não cearia com seus discípulos novamente, somente na eternidade, mas que ele estaria com seus discípulos. Jesus celebra a mesa, em um momento de gratidão, canta um hino, e na sequência se levanta, e agora ele se direciona para um jardim chamado Getsêmani. Para que ele pudesse chegar na cruz do Calvário, era necessário atravessar o jardim do Getsêmani. A palavra Getsêmani, guarde isso com você, escreva isso.
no grego significa prensa de azeite. O Getsêmani ficava, naquele contexto, no Monte das Oliveiras, em algum ponto específico do Monte das Oliveiras. E Jesus tinha o hábito de ir lá. Jesus então vai àquele lugar que se chama prensa de azeite, porque os seus sentimentos estão sendo pressionados, a sua vida está sendo pressionada. E agora eu gostaria que você guardasse isso e anotasse. Pela primeira e única vez no Novo Testamento, nós temos a palavra agonia. Ela não é citada mais. Você não vai encontrar essa palavra em nenhum outro texto, somente em Lucas, porque ele vai enfatizar o tamanho da dificuldade que Jesus está passando. E aqui nós temos uma analogia interessante. A analogia é, no primeiro jardim, Adão e Eva. O primeiro Adão sucumbiu à tentação da serpente. Você se lembra? A serpente, que era a personificação do mal. Adão então quebrou o mandamento de fidelidade com o Senhor, comeu da árvore, do fruto que não poderia comer, e consequentemente entrou o pecado na humanidade. Agora o segundo Adão está no segundo jardim, o jardim do Getsêmani, mas ele não vai ceder. Ele vai promover um cenário redentivo, de redenção. Tem algumas palavras nesse texto que eu gostaria muito que você guardasse, porque cada palavra que se repete enfatiza algo importante, nos ensina a respeito de algo profundo para o nosso coração. Por exemplo, a palavra oração se repete por 5 vezes. E guarde isso com você, foi a primeira vez nas Escrituras que Jesus orou de joelhos. Primeira vez. Jesus estabeleceu um paradigma, porque os judeus oravam em pé. Não só na sinagoga, mas nas praças. Jesus, pela primeira vez, dobra os seus joelhos, coloca o rosto no chão, e por 5 vezes, nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, porque é um texto sinótico, Jesus se movimenta 3 vezes no jardim do Getsêmani em oração. Se você olhar comigo, anote esse texto aí, por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 7, nos diz o autor de Hebreus, que no jardim do Getsêmani, Jesus chorou, e chorou lágrimas profundas. É isso que o versículo diz. Tamanha era a tristeza do Senhor Jesus. Meu irmão, com relação a esse tópico aqui, minha irmã, responda com sinceridade. Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos em oração? Qual foi a última vez que eu dobrei os meus joelhos em oração? Qual foi a última vez? É óbvio que a postura corporal, ela necessariamente não importa no sentido de que Deus conhece o meu e o seu coração. Mas se colocar de joelhos traz consigo a ideia de reverência, a ideia de rendição, a ideia de total dependência. O Senhor Jesus se ajoelhou diante do Pai. Qual foi a última vez que eu e você fizemos isso? A palavra tentação surge por 2 vezes. O Senhor Jesus alertou os seus discípulos. E aqui, segundo os teólogos, a tentação que Jesus estava falando era algo real. Por 2 vezes Jesus falou, vocês devem orar e vigiar, porque o cenário é de tentação. Jesus se distanciou como um tiro de pedra. Quando ele voltou, os seus discípulos estavam como? Eles estavam dormindo. Eles não conseguiram vigiar 1 hora. William Hendricks, um dos teólogos, e que escreve muito a respeito do Novo Testamento, ele diz, e é uma questão verdadeira, que Lucas é o único que diz que eles estavam dormindo de tristeza. Lucas aliviou para os discípulos, viu? Marcos e Mateus não falaram a respeito disso. Eles estavam dormindo, eles não vigiaram. Será que isso tem alguma conexão com a minha e com a sua vida? Muitas vezes em momentos de tensão, tomados pela agonia, pelo cansaço, nós cedemos às tentações e baixamos a guarda. A palavra agonia, como eu falei, surge uma única vez e não surge mais. Nós temos alguns personagens nesse jardim: Jesus, o Pai, os discípulos, o anjo, os soldados e os religiosos. Jesus está cercado por todo esse cenário. E Jesus está passando, eu gostaria que você se atinasse para isso, ele está passando por um cenário de intensa dificuldade. E esse texto nos ensina alguns pontos importantes. O primeiro, olha comigo o versículo de número 39. O versículo de número 39 nos diz que o Senhor Jesus, ele vai para um tempo de oração.
ele sai para orar. Mas sabe o que chama muito a minha atenção nesse texto? Que Jesus escolhe pessoas. Olha para mim um pouquinho aqui, por favor. Jesus sempre caminhava perto de uma multidão, correto? Entre essa multidão, Jesus selecionou 12 discípulos. Entre esses 12 discípulos, Jesus selecionou 3, Pedro, Tiago e João. Entre esses 3 discípulos, Jesus escolheu um, que era o discípulo amado, João, onde ele reclinava a sua cabeça. Quando Jesus vai para o jardim do Getsêmani, ele chama consigo os 3 discípulos que ele tinha mais proximidade. Sabe o que isso nos ensina, meu irmão e minha irmã? Todos nós que aqui estamos enfrentamos um jardim escuro, muitas vezes. E eu e você devemos escolher pessoas pontuais para que elas possam nos ajudar nesse processo. Nós devemos orar, devemos entregar o nosso coração nas mãos do Senhor, devemos compartilhar com Ele todas as nossas dificuldades, mas devemos escolher pessoas. Quem você levaria para o jardim com você, simbolicamente falando, para um tempo de dificuldade? Pessoas que estariam com você, pessoas que iriam ouvir o seu coração, pessoas que iriam interceder por você, pessoas que iriam abençoar a sua vida, pessoas que estariam ao seu lado. Nós não conseguimos viver ilhados. Biblicamente falando, a igreja é um corpo, a Trindade é um único Deus, e eu e você somos povo do Senhor. É impossível viver ilhado. Amém? Recentemente uma pessoa falou algo comigo assim: olha, pastor, ultimamente eu tenho tido um grande problema com a igreja. Correto. Legal. Se você tem um problema com a igreja, você tem um problema com Jesus. Porque Jesus é o Senhor da igreja. A igreja é dele, é a noiva dele. Ele instituiu a igreja. O outro ponto é, a igreja é composta por pessoas imperfeitas. Isso é fato. Agora, faça um paralelo com a sua vida, meu irmão, você que aqui está. Lá no seu trabalho tem pessoas perfeitas? Logo aqui na igreja também não tem pessoas perfeitas. Nós somos um hospital de pessoas doentes. É óbvio que há pessoas que nós não devemos compartilhar o nosso coração. Há pessoas que não sabem guardar absolutamente nada. Há pessoas que não são confiáveis. Mas pela graça de Deus, há pessoas que podem nos ajudar. E quando Jesus vai para o momento que antecede a cruz, ele chama pessoas. Porque aqui ele era 100% homem e 100% Deus. E como 100% homem, ele precisava de pessoas com ele. Eu e você precisamos. Tem um cântico que fala sobre isso, né? Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até... Aí, ó, só falar dá certo, cantar é tenso, hein? Correto, gente? Anda sozinho, não. Não se fecha, não. Ah, pastor, mas muitas pessoas me machucaram. Ah, que bom, bem-vindo ao time. Você já machucou muitas pessoas também, viu? Eu já machuquei muitas pessoas. Essa é a dinâmica da vida. Nós acertamos e erramos com as pessoas. Nós amadurecemos, isso é óbvio. Mas nós não podemos desistir. Versículo 40, olha aí comigo, por favor, eu vou citando para você. O versículo 40 nos diz que Jesus alertou os seus discípulos, hein? A respeito do perigo da tentação. Jesus estava falando a respeito do perigo da tentação, traduzindo para mim e para você. Há muitas pessoas que têm dificuldades com várias realidades na vida. Mas elas estão subestimando isso, meu irmão e minha irmã. Nós não vivemos em um parque de diversões. Se você leva a vida com Deus a sério, se eu levo a vida com Deus a sério, todos os dias nós somos tentados e perseguidos. Nós somos tentados com relação a dinheiro, nós somos tentados na área sexual, nós somos tentados no trabalho, nós somos tentados com relação à nossa fé, nós somos tentados em difamar as pessoas, nós somos tentados. Que fique bem claro, Jesus já avisou a você e a mim. Toma cuidado. A tentação é perigosa. O diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Só que ele não é o leão da tribo de Judá. O leão é Jesus. Você tem tomado cuidado com as tentações? E a tentação aqui, ela não se limita a um contexto físico, mas espiritual. Você consegue entender que muitas vezes nós vivemos realidades espirituais? A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre as armaduras de Deus.
que nós devemos lutar com as armas espirituais que o Senhor nos concedeu. Meu irmão, há uma batalha espiritual envolvendo a sua vida, viu? Há uma batalha espiritual envolvendo o seu casamento, a criação dos seus filhos, o seu ânimo para com o Senhor. Há uma batalha espiritual que nós travamos todos os dias. Paulo nos diz a respeito dessa luta constante que nós temos, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Meu irmão, toma cuidado. Fique em posição de alerta. É interessante que o Senhor Jesus se distanciou como um tiro de pedra. Você com seu braço forte aí, se você pegar uma pedra, em que distância você consegue lançar ela? Quantos metros? Jesus se distanciou como um tiro de pedra. Dobrou os seus joelhos. Começou a compartilhar o coração com o Pai. E os discípulos não se atentaram para o perigo. Mais ainda, olha comigo o versículo 41, nos fala a respeito de solitude. Sabe o que me impressiona nesse texto, entre muitas coisas? Jesus vai para o deserto e o texto nos diz que ele tinha costume de ir lá. Ele leva consigo pessoas, mas ele precisa de um tempo a sós com o Pai. Ele precisa disso. Ele ensinou isso no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto e fecha a porta. Ele nos ensinou isso em Marcos capítulo 1, versículo 35. Nos diz que os discípulos procuravam Jesus afoitos e Jesus estava orando distante deles. Meu irmão, tem coisas que no âmbito humano são inexplicáveis. Quando você dobra os seus joelhos, você sente a presença de Deus, a fragrância do Senhor, a presença do Deus Altíssimo. Você tem sentido a presença de Deus? Amém? Você tem notado o agir do Senhor? Nós temos orações na coletividade, nós temos orações em um grupo menor, mas nós temos o nosso tempo a sós com o Senhor, amém? É isso que muitas vezes o cristão não entende. Vou repetir isso aqui, nós temos pessoas aqui mais experientes na fé do que eu até. Mas às vezes é bom falar o velho, porque o velho muitas vezes nós nos esquecemos. E qual que é o velho? Vida espiritual é individual, amém, gente? É individual. Se você, meu irmão, minha irmã, se você não orar, se você não ler as Escrituras, se você não jejuar, se você não fugir do pecado, se você não pedir um avivamento, o seu coração vai se esfriar. O seu coração vai se distanciar do Senhor. E hoje nós usamos argumentos para tudo, para dizer que o nosso coração está frio, né? Começa a olhar para a sua vida. Eu tenho que olhar para a minha. Isso passa pela nossa frieza espiritual. Na maioria das vezes não tem nada a ver com aquilo que está à nossa volta, é frieza espiritual. Solitude é diferente de solidão, hein? Tem um livro, anota aí para você comprar. Talvez tenha até resumo na internet, do Richard Foster. Esse livro se chama Celebrando a Disciplina. Ele fala sobre disciplinas espirituais. E entre elas ele fala a respeito da solitude. Guarde isso com você, por 38 vezes nos evangelhos, Jesus orou sozinho. Olha a importância disso, gente. Amém? Vamos fazer isso, gente? Ore na coletivo, mas ore sozinho. E depois Jesus vai falar de algo importante também. Ele diz aí no versículo 43, agora eu gostaria que você lesse para você participar. Leia bem forte aí, versículo 43, o que nos diz? Vamos lá? Versículo 43. Vamos lá? Bem forte, o que nos diz aí? Isso. É interessante isso daqui, né? É interessante que os discípulos dormiram, mas tinha consolo do céu. Sabe quando o anjo apareceu na vida de Jesus? Em uma outra ocasião, quando ele estava no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 11. Quando os anjos serviram ao Senhor Jesus. Você já leu o Salmo 34, versículo 7, que nos diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Os anjos são usados pelo Senhor para abençoar as nossas vidas. O texto nos diz, e aqui eu queria enfatizar com você, é o único evangelista que cita isso. O texto nos diz que o anjo do Senhor consolava o coração do Senhor Jesus. Há consolo do céu para mim e para a sua vida, meu irmão. Há consolo do alto para o meu e para o seu coração.
quando nós vivemos alguma realidade que afronta o nosso coração, há consolo do alto. Sabe por quê? O Senhor Jesus precisava de consolo. Se você ler comigo aí, o versículo 41 e o versículo 42 nos diz que em decorrência da agonia, Jesus começou a transpirar sangue. Sabe como chama isso na medicina? Hematidrose. Sabe o que significa hematidrose? Depois pesquisa aí. Hematidrose é quando uma pessoa está tomada por um sistema de exaustão, agonia, aflição e sofrimento, e ela pode transpirar sangue, pode sair sangue pelos seus poros. Oh, rapaz, aqui, ó, maior é o que serve, hein? Vamos aplaudir esse irmão aqui, gente? Só a camisa do Palmeiras se dá uma desanimada. Obrigado. Gente, Jesus transpirou sangue. Agora, sabe uma coisa muito interessante com relação a isso? Porque você sabe muito bem que quem escreveu esse texto aqui é um médico, Lucas. E é o único que fala que Jesus transpirou sangue. Você acha que Jesus estava com medo de tudo aquilo que estava acontecendo? Você acha que o Senhor Jesus estava passando por um momento de dificuldade? O coração dele estava um turbilhão. E ele está orando e transpirando sangue. E agora sabe o que acontece? Se você olhar comigo o versículo 48, nos diz que Judas. Tem Judas também na vida, viu, gente? Tem ou não tem? Tem. Judas, um dos discípulos. E eu quero enfatizar duas coisas com você aqui. Judas se aproxima do Senhor Jesus e o beija, simbolizando ali que ele estava entregando ao Senhor Jesus, aos soldados romanos. Era algo habitual acontecer isso. E outra questão muito importante, agora eu gostaria que você olhasse comigo aí, eu quero ler com você capítulo 22, versículo 3, olha comigo aí, capítulo 22, versículo 3, olha o que nos diz, assim nos fala o texto bíblico: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Olha para mim aqui um pouquinho. Não se esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Você teve alguma possessão totalmente mirabolante na vida de Judas? Teve? Não. Há pessoas que ficam possessas e que não evidenciam que estão possessas, hein? Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Satanás se apossou da vida de Judas. Entrou no coração dele, ele entregou o Senhor Jesus em troca de dinheiro, quebrou um histórico de fidelidade, depois ele tirou a sua própria vida. Olha para mim de novo aqui, guarde isso com você, toda traição começa com um levantar do diabo na vida de alguém. Seja uma traição conjugal, seja uma traição entre amigos, seja uma traição entre colegas de trabalho, seja qual for o tipo de traição, quando nós quebramos uma aliança com alguém, é porque nós estamos sendo tomados pelo agir das trevas. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Quer a última questão para você se assustar mais ainda? Judas era um dos 12, alguém que caminhou com Jesus. Nos leva a entender que pessoas que frequentam uma igreja como a nossa podem dar vazão para o agir das trevas. Toma cuidado, meu irmão. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu e você não somos usados por Deus, damos vazão para o agir das trevas. O texto bíblico está dizendo: ora, Satanás entrou em Judas e levou Judas a entregar Jesus. E você se lembra quando Jesus estava na ceia? Quando as mãos que preparavam a ceia, o que Jesus falou? O traidor está entre nós. Jesus sabia de tudo. O traidor está entre nós. E os discípulos começaram a perguntar: quem será, hein? Já estavam cabreiros os discípulos, hein? Será que sou eu? Será que é João? Será que é Pedro? Quem será? Mais ainda, quando Jesus está no jardim, Judas vai beijá-los, Jesus se vira para Judas e diz: você é o traidor. Com um beijo você vai me entregar. Ninguém prendeu o Senhor Jesus, ele se entregou. Depois que ele saiu do período de oração, ele foi até os soldados e diz: eu sou o Senhor, podem me prender. Eles estavam com tochas, paus, armados. Meu irmão, para finalizar esse ponto aqui, toma muito cuidado com quem está colocando na sua casa, viu? Toma muito cuidado, começa a fechar a porta da sua casa para algumas pessoas, viu?
Começa a tomar cuidado com quem fica beijando a sua face, viu? Começa a tomar cuidado com quem está falando do seu esposo. Começa a tomar cuidado com quem que você está falando aí da sua esposa, viu? Começa a tomar muito cuidado sobre as coisas que você tem falado do seu filho para alguém. Lá no seu ambiente de trabalho, tem um monte de gente querendo puxar o seu tapete, viu? Fica mais esperto. A simplicidade de uma pomba e a sagacidade de uma serpente. Foi Jesus que falou isso. Nós precisamos de pessoas e ao mesmo tempo nós devemos ter uma atenção especial. Meu irmão, toma muito cuidado com aquela pessoa que foi assim, eu te amo. Ai, você é bênção. Ai, você é maravilhoso. Ai, você não sei. Ai, orar, filho. Quase que falei que não devia aqui. Obrigado, Jesus. Senão o conselho já ia me chamar aí. Né, Sérgio? Que esperto, viu, gente? Que esperto. Jesus já falou, eu sei quem é. Jesus não era bobo, não. Jesus sabia de tudo. Jesus era ligeiro, esperto. Toma cuidado, viva com pessoas, mas toma cuidado. E por fim do que está acontecendo aqui, quando você olha aí os textos seguintes, o Senhor Jesus se levanta, vai para a cruz do Calvário, vai para todo aquele processo, mas antes disso, o Senhor Jesus, e aqui eu termino com vocês essas implicações, o Senhor Jesus faz uma das orações mais conhecidas, ele diz, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua e não a minha vontade. Mesmo nesse cenário de dificuldade, o Senhor Jesus é obediente. Mesmo nesse cenário de intensa agonia, transpirando sangue, o Senhor Jesus é obediente à sua missão. Isso nos ensina muitas coisas. Nós devemos viver a vontade do Pai, a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós devemos entender que a vontade do Pai deve estar sobre a minha e sobre a sua vontade. Nós precisamos de obediência para com o Senhor. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe que o cálice ali é a ira de Deus sobre o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus, na sequência, ia tomar sobre ele todos os pecados da humanidade, não sendo pecador, ele se fez pecador para nos salvar. Tanto que na cruz do Calvário ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? É um momento em que o Filho está cumprindo o plano de salvação, de redenção. Para a gente terminar esses tópicos aqui, eu quero fazer uma pergunta que envolve a todos nós. Você tem orado, Senhor, faça tu e não a minha vontade? É difícil orar assim, viu? Porque confronta o nosso ego, confronta a nossa vaidade, confronta muitas coisas. Você se lembra que quando o Senhor Jesus foi preso, Pedro toma a espada e corta a orelha do soldado Malco? Jesus restitui a orelha. Não era vontade de promover nenhuma intriga ali, nenhum contexto além do que estava acontecendo. Meu irmão e minha irmã, nós vamos caminhar para o final, para a nossa conclusão aqui, mas eu gostaria muito mesmo que você entendesse que nós, simbolicamente falando, enfrentamos um jardim todos os dias e nós temos que ajustar o nosso foco, viu? Porque muitas vezes na agonia, nós não sabemos lidar com esse processo e nós retrocedemos, nos afastamos, nos distanciamos do Senhor. Por isso, leve para sua casa. É necessário compartilhar o coração com o Senhor, mas compartilhe com profundidade. É basicamente aquela ideia, se eu chegar assim, supondo, cheguei para Sabrina, ela chegou para mim e perguntei, Sabrina, tudo bem? Pela lógica nós respondemos, tudo bem. Mas às vezes o nosso coração está tomado por muitas coisas. Com Deus não precisa disso. Jesus se distancia, pum. Dobra os seus joelhos e diz, Pai, se possível passa de mim a cruz, Senhor. Se possível passa de mim o Calvário. Se possível passa de mim o soldado transpassando meu corpo. Se possível passa de mim, Senhor, a cruz que vai perfurar minha cabeça. Se possível me livra dos cravos que irão perfurar as minhas mãos. Se possível, Senhor, me livra dos cravos que irão perfurar os meus pés. Se possível, Senhor, me livre da humilhação, porque eu vou pedir água, eles vão me dar vinagre. Eles vão cortar as minhas vestes. Pai, se possível, me livra disso, mas
Que seja feita a tua e não a minha vontade, e a vontade do Pai se concretiza. Isso é compartilhar o coração com o Senhor em tamanha profundidade. Mais ainda, escolha pessoas, como nós falamos aqui, pessoas de Deus, pessoas abençoadas, pessoas que vão estar com você, pessoas que a semelhança de Moisés, quando subiu ao monte, teve ao seu lado Arão e Hur, pessoas que o sustentaram em oração. E meu irmão, não baixe a guarda. Você já ouviu alguma luta? Tem alguém que pratica artes marciais aqui? O professor vai falar com você com frequência, não baixe a guarda. A vida é assim. Não baixe a guarda. Vocês devem orar e vigiar para que vocês não entrem em tentação. Não baixe a guarda. Eu tenho certeza absoluta, viu gente? Que há pessoas aqui que estão sendo tentadas em diversas áreas da vida. Deus está falando com você, meu irmão. Se você baixar a guarda, o tombo vai ser feio. Serve para esse que vos fala também. O tombo vai ser feio. Toma cuidado. Não baixe a guarda. Há consolo do alto. O Senhor vai mandar um anjo para abençoar a sua vida, para te fortalecer. Essa semana que eu fui no hospital visitar o nosso irmão Dinho, enquanto eu orava com ele, Deus colocou no meu coração essa frase: Senhor, acampe os seus anjos ao redor desse leito aqui, Pai. Acampe os seus anjos ao redor desse leito, ministra a tua graça, a tua paz, o teu renovo, a tua cura, a tua bênção, Senhor, e que a tua vontade se concretize na vida dele. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. E por fim, qual é o seu jardim? Eu não sou um bom cuidador de jardim, não. É uma luta, né, amor? É uma luta. Às vezes para carpir um pedacinho lá, uma luta. Mas é interessante que às vezes quando eu estou ali fazendo umas coisinhas, focado, a gente vai pensando e orando. Qual o seu jardim de oração, meu irmão? Você tem algum lugar específico seu? Não no sentido de idolatria, longe disso, mas no sentido de um local onde você ora. Um local específico, um jardim. Olha comigo aí para a gente terminar. Olha comigo, por favor. O versículo de número 39. Você pode se colocar em pé? Versículo de número 39, Lucas capítulo 22. Versículo 39 diz assim, ó, e saindo foi como de... Você pode citar mais uma vez aí? Chamar o pessoal da música aqui à frente. E saindo foi como de costume. A última vez. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Jesus tinha o hábito de ir naquele local. Jesus tinha um costume de ir ali. Era um lugar de oração. Jesus nos ensina sobre isso. Ele venceu o jardim do Getsêmani. Talvez não da maneira como eu e você pensamos, mas ele venceu porque ele triunfou sobre a morte. Vivo está nesse exato momento aqui entre nós, olhando para o meu e para o seu coração. Talvez você entrou aqui nessa manhã com o seu coração agitado. Talvez você entrou aqui nessa manhã extremamente agoniado. Jesus viveu todo esse processo. E a agonia dele foi tão grande que ele chegou a transpirar sangue, como nós lemos. Mas se você entrou aqui nessa manhã desta forma, se você nos acompanha desta forma, a boa notícia para você é que os céus estão abertos. Os olhos do Senhor estão atentos e um anjo do céu vem para confortar o seu coração. Que é a representatividade do céu na terra. Que é a representatividade da boa mão do Senhor sendo estendida, que é a representatividade do consolo de Deus nos fortalecendo. Há um lugar de cura, de restauração, há um lugar abençoado para mim e para você, há um jardim de oração. Vamos cantar essa última canção e depois nós vamos orar por isso. Cante com fé, cante com convicção, desejando isso para a sua vida.